Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta segunda-feira, Brasil Esportes no ar, dia 26 de maio. E a gente vai falar ao vivo com o André Isaac, que está na Granja Comari, em Teresópolis. Seleção brasileira já chegou e ele vai dar as últimas notícias. André, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Um abraço para você, um abraço ao telespectador ligado na Rede Aparecida. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. E hoje é o primeiro dia de treinamentos da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo, estreia no dia 12, e os dois próximos amistosos, no dia 3 em Goiânia e no dia 6 em São Paulo, no estádio do Morumbi. Seleção Brasileira já se apresentou, os jogadores já estão na Granja Comari, com exceção de do Marcelo, e daqui a pouco a gente traz todos os detalhes aqui no Brasil Esportes, Luciana. Você posso fazer uma perguntinha ou não? Não, né? Então tá, no próximo bloco a gente faz uma perguntinha. Cleison Teixeira aqui ao meu lado direito, né? Como se vocês não viram o programa de sexta, o Cleison vai ficar aqui comigo de hoje até o final da Copa do Mundo, né? Dando os seus destaques aí, principalmente em algumas seleções. E Cleison, eu tô recebendo muitos torpedos, muitos WhatsApps, né? Para falar um pouco sobre as seleções. E muitas pessoas estão perguntando sobre a seleção de Portugal. Tem chances, o principal jogador deles é o Cristiano Ronaldo, né? O Portugal que está no grupo G, ao lado da Alemanha, dos Estados Unidos e do Gana, né? Seleção de Gana. É isso aí. Então fala pra gente, Cleison, as chances reais da seleção de Portugal. Olha, Luciana, para mim Portugal é uma daquelas seleções que não conquistaram o título de Copa do Mundo, mas que sempre estão próximas daquelas grandes seleções que já conquistaram títulos e que normalmente são apontadas como favoritas quando se inicia uma Copa do Mundo. Eu coloco Portugal e Holanda nesse hall. Né? A seleção da Espanha fazia parte até a Copa passada, mas conseguiu quebrar essa sequência, essa situação toda, e hoje faz parte do hall dos campeões mundiais. A Espanha então sempre vai entrar a partir de agora como uma das favoritas ao título de uma Copa do Mundo. Então Portugal está por ali, tem a sua chance, lógico, atrás dessas outras grandes seleções. Acho que nesse momento até à frente de uma campeã do mundo, como a seleção uruguaia, por exemplo. Acho que Portugal está à frente hoje, em termos de favoritismo, de uma seleção uruguaia. Mas briga com as demais seleções. Tem no Cristiano Ronaldo a sua principal esperança, já que é o melhor do mundo, vem numa boa fase, e a Copa do Mundo já viveu momentos onde jogadores foram protagonistas. Quem não se lembra de Pelé na Copa de 70, bem verdade que tinha outros grandes jogadores. Quem não se lembra também de uma Argentina com Diego Maradona, e quem sabe Cristiano Ronaldo possa ser esse jogador também. Será que não vai pesar muito para o Cristiano Ronaldo toda essa responsabilidade, ou ele pode dividir essa responsabilidade com outro jogador? É difícil a gente imaginar outro jogador de Portugal hoje dividindo essa responsabilidade com ele. Não tem. Portugal já chegou para uma disputa de Copa do Mundo com outros jogadores em um nível bem elevado assim, e próximos. Mas hoje a gente só vê Cristiano Ronaldo como o grande jogador da seleção de Portugal. O jogador mais próximo dele está no mínimo 2 degraus abaixo. Né? É isso aí. O Cleison preparou para você, gente, a cartela dos convocados que vão jogar na Copa do Mundo pelo Portugal, né? Então vai aí, Cleison, você é o responsável aí por essa parte, então lê aí pra gente quem são os jogadores. Vamos lá. Bom, os goleiros são Beto, Eduardo e Rui Patrício. Os jogadores de defesa, André Almeida, Bruno Alves, o Fábio Coentrão, o João Pereira, Neto, Pepe, que é brasileiro naturalizado português, e o Ricardo Costa. Os meias, João Moutinho, Miguel Veloso, Raul Meireles, Rubem Amorim, William Carvalho e Rafa Silva. Esses dois últimos, William Carvalho e Rafa Silva, são os mais jovens do grupo de Portugal. O William Carvalho tem 22 anos, o Rafa Silva tem 21 anos. O William joga no Sporting de Lisboa, ele é naturalizado português, né? Ele é angolano, e o Rafa Silva joga pelo Braga de Portugal. Os atacantes, Cristiano Ronaldo, Helder, né? No caso o Helder Postiga, o Éder, Hugo Almeida, o Nani, o Varela e o Vieirinha. Técnico é o Paulo Bento. E muitas pessoas, né, estranharam, né, porque o Paulo Bento cortou o Ricardo Quaresma. Exatamente. Né, que já fez várias temporadas boas. Já tem experiência também em Copa do Mundo. Vai fazer falta? Olha, é sempre importante você contar com jogadores que têm uma certa experiência em disputa de Copa do Mundo, mas o fato é que o Quaresma não vinha apresentando um futebol que justificasse uma convocação. E achei interessante, algo que Portugal nunca se preocupou tanto, nessa renovação, de colocar jogadores jovens. Tem jogadores de 21 e de 22 anos, dificilmente vão jogar a Copa do Mundo, mas já servem
já estão se preparando para uma próxima Copa do Mundo, a Copa que vai vir a seguir, né? É isso aí. Da Granja Comari, pronto, falei com o André Isaac. Antes de começar os treinamentos da seleção brasileira, o assunto mais comentado aqui na Granja Comari foram as condições de trabalho dadas pela CBF à imprensa para a cobertura da seleção brasileira. Aqui é o centro de imprensa. Ali não falta nada. Ali tem de tudo. Talvez até um pouco mais do que o necessário. E surgiu a discussão. Até que ponto um jornalista deve aceitar um corte de cabelo de graça, um videogame ou até roupa lavada aqui na sala de imprensa da seleção? Até que ponto ele pode se comprometer com isso? Na minha opinião, não tem nada a ver. Isso tudo é ação de marketing com os patrocinadores da seleção brasileira. E jornalista não vai se vender, principalmente por tão pouco. Pronto, falei. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. Em seguida, vamos falar novamente com o André Isaac, direto da Granja Comari. Vamos saber aí do assessor de imprensa Rodrigo Paiva, o que a gente pode esperar da seleção brasileira durante essa semana em treinamentos. E também vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, os destaques de ontem pela 7ª rodada. A gente volta já já. De volta ao Brasil Esportes e direto para a Granja Comari, porque o André Isaac vai falar ao vivo aqui com a gente. André, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Muito bem, Luciana Vitorino. Pois é, estamos de volta aqui da Granja Comari hoje, dia de apresentação dos jogadores. Daqui a pouco todos vão descer aqui para a sala de imprensa. Vai ser uma apresentação oficial para a imprensa, mas só os cinegrafistas terão acesso. Entendi. Vou pedir até para que o Maico mostre aqui, nesse momento, olha a fila aqui de cinegrafistas. Muitos, de diversas partes do Brasil e do mundo. Daqui a pouco eles vão se encaminhar a outra parte aqui do Media Center para filmar todos os jogadores da seleção brasileira que já estão aqui na Granja Comari. Com exceção de com exceção do Marcelo, do Real Madrid, que conquistou a Champions League no último sábado e foi liberado para se apresentar um pouquinho mais tarde. Havia informação que ele se apresentaria somente na quarta-feira, mas agora ele deve se apresentar amanhã aqui na Granja Comari. Nesta manhã o Felipão esteve aqui na sala de imprensa, esteve no gramado, deu entrevista para Fátima Bernardes, ele, o Parreira, o Murtosa, o Rodrigo Paiva, integrantes da comissão técnica da seleção brasileira, que desde ontem estão aqui na Granja Comari. Ele veio, desse estava tudo ok, cumprimentou, brincou com os jornalistas. Então o clima é de muita tranquilidade e de muito trabalho para a apresentação da seleção brasileira e os primeiros treinos a partir de hoje, Luciana. André, você já tem a programação da seleção brasileira até sexta-feira? Eu sei que hoje, às 14h, né, alguns jogadores vão realizar os exames médicos, mas você tem mais ou menos a programação? Que horas que eles vão realizar o primeiro treino? Que dia que vai ser? Olha, trabalho duro, viu, Luciana? Até no domingo, treinamentos em 2 períodos, de manhã à tarde. As entrevistas vão acontecer a partir de amanhã, todas na hora do almoço, meio-dia e meia as entrevistas, 2 jogadores por dia. Hoje, 2 integrantes da comissão técnica vão dar entrevista, o Murtosa, auxiliar técnico do Felipão, e o Parreira, o diretor técnico da seleção brasileira. André, a seleção vai fazer, como você já destacou na nossa programação, muitos amistosos, assim, alguns amistosos antes do início da Copa do Mundo. Nós vamos ser amistosos aqui em Goiânia e na sequência teremos amistoso em São Paulo. E o Felipão já falou alguma coisa, você já ouviu alguma coisa por isso? Se a intenção dele inicial é colocar a seleção titular para esses amistosos, ou ele vai usá-los para experimentar, para ver como vai funcionar alguns jogadores que não tiveram chance na equipe principal da seleção brasileira, para quem sabe uma eventualidade, de repente uma surpresa. A gente sempre sabe que acontece surpresa de testar possíveis jogadores que venham substituir os titulares no momento. Eu acredito, Cleison, que ele vai colocar a formação principal nesses 2 amistosos. Até porque, dia desses, ele disse que a seleção titular já está 90% definida.
então ele deve ter uma dúvida ou outra. Então, se ele fizer teste, será em uma situação pontual que ele tenha alguma dúvida da seleção brasileira. Amistoso dia 3, contra a seleção do Panamá e Goiânia. Vale dizer que em Goiânia acontecerá o único treino aberto a torcedores. Aqui em Teresópolis, nem pensar. No bairro aqui que tem a Granja Comari, até morador está credenciado para entrar. Existem 3 barreiras até chegar aqui na Granja Comari. Então, torcedor não assiste o treino aqui na Granja. Só em Goiânia, em um treinamento. No amistoso em São Paulo, o jogo vai ser aberto, o torcedor vai assistir, mas não vai ter treino lá. Então, só um treinamento que o torcedor vai ter acesso à seleção brasileira. É isso aí, André. Então, a gente agradece aí sua participação aqui no programa. O André não vai poder voltar no próximo bloco, porque vai acontecer a primeira coletiva com o Felipão. Então, ele só volta amanhã, mais uma vez, às 1h30 da tarde. Muito obrigada, viu, André? É isso aí. Um abraço, Luciano. Um abraço para você, Cleison, e para o telespectador da Rede Aparecida. Estamos lado a lado com a seleção brasileira rumo ao hexacampeonato. É isso aí. Continuamos falando de Copa do Mundo. E quem falou com o André ontem foi o assessor de imprensa Rodrigo Paiva. E ele falou algumas novidades. CBF, o presidente entendeu o quanto seria importante dar condições para os jogadores de concentração, de preparação, etc. Mas também entendeu o quanto seria importante dar à imprensa condições de trabalho, principalmente com internet rápida, com deslocamento claro e acesso aos locais de uso da imprensa com facilidade. Então, nós usamos todo o nosso... A experiência vale para essas coisas, né, de muito tempo, para montar essa estrutura aqui. Fico feliz que tenha sido bem recebida por todos. É isso aí, uma estrutura invejável. E esse assessor de imprensa, Cleison, Rodrigo Paiva, faz um bom trabalho, né? Faz, já desde que assumiu a assessoria de imprensa da CBF, hoje ele mais administra, né? Porque trabalham outros assessores com o Rodrigo Paiva, mas ele faz muito bem esse gerenciamento, né? Esse gerenciamento de pessoas, de conhecer bem. Ele é um cara inteligente. A primeira coisa que ele fez foi realmente procurar assessorar os veículos de imprensa, porque normalmente o que se vê nos assessores de imprensa é censurar, né? Normalmente não se pode. Você quer uma entrevista? Não pode. Gostaria de marcar uma entrevista com o treinador? Não dá. Normalmente o cara já responde sem antes falar, inclusive com a própria pessoa que foi selecionada. Então, o Rodrigo procura ser muito atencioso, procura ser flexível e entender o trabalho da imprensa, que está ali para fazer a cobertura. Nós, na verdade, estamos ali para poder trazer ao telespectador todas as informações que cercam a seleção brasileira. Nada mais além disso. É isso aí. E os nossos torpedos aqui, gente, o assunto só é Copa do Mundo. Então, eu já vou passar aqui para o Cleison algumas perguntinhas. O Jonathan de Floripa, ele perguntou para você, Cleison, o que você acha das convocações do Felipão para a Copa do Mundo? Não, acho que são convocações dentro daquilo que se imaginava. Acho que o Felipão, dentro da coerência, dentro da forma de trabalho dele, convocou aqueles jogadores, os 23, realmente, que ele tem confiança, e tá certo. Agora, o detalhe é o seguinte, Luciano, se eu fizer minha seleção, você fizer a sua seleção, o telespectador fizer a sua seleção, vai ser diferente da seleção feita pelo Felipão. Então, o fato é que o brasileiro tem opinião com relação ao futebol, então a gente tem que confiar na aposta do Felipão, até porque ele já fez convocação antes para a Copa do Mundo e se deu bem com a convocação. Em 2002 foi campeão. É isso aí. Mudando agora para Campeonato Brasileiro, não colocou, aliás, colocou o nome, é o Ian de São Paulo. O Palmeiras tem chance de ser campeão brasileiro. Palmeiras que perdeu, né, neste final de semana. Perdeu para Chapecoense, lá em Chapecó, na Arena Condá. Nesse momento não, viu? Nesse momento eu vejo o Palmeiras apenas com um time regular. Vamos aguardar o trabalho do Ricardo Gareca, novo treinador que vai treinar o time nesse período aí de recesso para a Copa do Mundo. Vai assumir definitivamente o Palmeiras em sua primeira partida oficial depois da Copa do Mundo. Vamos ver se o Palmeiras vai trazer reforços, mas nesse momento vejo o Palmeiras talvez com chance de brigar por uma vaga na Libertadores da América, mas por título nesse momento acho meio difícil. Vamos falar muito mais ainda de Campeonato Brasileiro, passar para vocês também os jogos da Série B e também classificação. Vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer aqui no nosso telão.
Vamos lá. Alessandro de Bom Jesus, Goiás, ele mandou a foto e ainda mandou um torpedo, gente, falando que vai torcer pra Alemanha na Copa do Mundo. O Alessandro aí gosta da Alemanha. A Alemanha que é um dos mais fortes, né? Com certeza, uma das seleções favoritas ao título. Próximo torcedores. É o Gustavo e o Gabriel de Malhada dos Bois. Nunca ouvi falar. Já ouviu falar? Malhada dos Bois? Não. Também não. vez. É bom que a gente vai conhecendo o Brasil, né? Aí o Giovanni e o Josivan. Aí, gente, cantor Jean Giovanni, quem não conhece, eu amo. Agora a dupla Giovanni e Josivan. Ficou bom, né? Tudo a ver, Giovanni e Josivan. Lá de Palmas, Tocantins. E o Josivan torce pro Real Madrid, né? Então tá aí, show. Fazia tempo que eu não vi o Giovanni. Ó o Madison, todo estiloso, óculos espelhados, chapeuzinho. Lá de Palmas, Tocantins, segunda foto de Palmas. Tem outros? Ó, dançando. Tiago Balduino, de Tietê, São Paulo. Acho que é aquela música Leque Leque, né? Eu acho que é. E aí, o Ergin e Joseandro, de Soeratama, Espírito Santo. Então, valeu aí, torcedor. Os dois torcem pro Corinthians. Então, tá aí, gente. Deseja aparecer aqui no nosso programa, ficar famoso? Basta mandar a sua foto pro número que aparece aí na sua tela. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, né? A gente falou muito de Copa do Mundo. Vamos falar aí como foi a vitória do Corinthians, gente. 4-1 dentro da Ilha do Retiro. E o Sport, né? A gente estava empolgada com o Sport. Eu defendi o Sport no início do campeonato, né? Já tinha conquistado a Copa do Nordeste. E aí acabou, conquistou outro campeonato pernambucano também, né? E aí perdeu pro Corinthians. Acho que o Eduardo Batista errou na escalação no final do jogo, né? Os principais jogadores, Neto Baiano e Duval, foram expulsos, né? E aí, é normal perder, mas dentro da Ilha do Retiro não é aceitável, né, Cleison? Não, o Corinthians há 16 anos não vencia lá. É. Sempre teve dificuldades ali contra o Sport, realmente. A goleada foi surpresa. Talvez a vitória do Corinthians não, porque o Corinthians é um time grande, tem condições de vencer em qualquer lugar do Brasil. Mas, antecedendo a partida, jamais imaginaria uma goleada corintiana diante do Sport. E desde 2006 o Corinthians não conseguia fazer 4 gols, né? A última vez, né, o Corinthians venceu o Fortaleza por 4-0 em 2006. Muitas pessoas perguntando se Elias Silodeiro, quando chegar, vai fazer diferença. Você acha que com o retorno do Elias, né, e a ida do Lodeiro para o Corinthians pode brigar pelo título? Pode, tem elenco para isso, E com a chegada desses dois jogadores, são jogadores importantíssimos, né? O Elias, o próprio Lodeiro, um jogador que era um dos principais destaques do Botafogo. Com certeza o Corinthians entra forte para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Bem, é verdade que o pessoal vai ter que correr muito para pegar o Cruzeiro, né? É isso aí, falando em Cruzeiro, vamos ver como é que foi a vitória do Cruzeiro, que até ontem o Inter era o único invicto no Campeonato Brasileiro. E de virada, né? O Cruzeiro venceu por 3-1. Vamos conferir os gols. Cruzeiro que está repetindo aquela mesma historinha do ano passado. Um elenco bom, um técnico bom. E aí, o Internacional, né? Muita gente fala que a gente pega no pé do Inter, mas o Inter sempre é assim, né, Cleison? Querendo ou não, começa bem aí, vai caindo. O Inter tem essas dificuldades. Agora você falou dessa questão do Cruzeiro repetir o bom início do ano passado, é porque manteve a equipe. Só qualificou, exatamente. Manteve o grupo, qualificou. E olha que teve turbulência, né? O time do Cruzeiro passou por uma certa turbulência. No entanto, o treinador foi mantido, o trabalho foi mantido. E o Cruzeiro hoje tem um aproveitamento, inclusive, superior ao início do ano passado. O ano passado começou com um aproveitamento de 56%, hoje já tem 76%, aliás, 57% no ano passado, 12 pontos de 21 disputados, agora já tem 16 de 21 disputados. E a gente pôde ver nesse jogo a diferença, né? O Dagoberto saiu, o William entrou no lugar dele e o jogo continuou do mesmo jeito, com o mesmo rendimento. E como faz falta o Alex e o Arangues, né? Ontem os substitutos não conseguiram mostrar diferença em campo. É o equilíbrio que existe hoje no futebol. Quando você perde jogadores importantes, normalmente a equipe não consegue obter os mesmos resultados ou o mesmo desempenho que vinha obtendo antes. É isso aí. Vamos conferir então, gente, como é que está a classificação da Série A. Temos novidades aí, né? O Internacional não é mais o líder. Então vamos lá. Já tá aqui? Eba, vai. Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Grêmio. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. E na segunda parte da classificação, Bahia, Criciúma, Santos, Sport, Vitória, Flamengo e o Botafogo tá caindo cada dia mais. Chapecoense, Coritiba e Figueirense.
Nesses 4 últimos aí, qual que você não esperava estar nos 4 últimos, Cleison? Botafogo, Botafogo, parece né? como surpresa. Tinha um elenco até recentemente disputando uma Copa Libertadores da América e hoje está ali, figurado na zona do rebaixamento. E para você que torce para algum dos times da Série B, confira todos os jogos. Jogos que, o primeiro jogo aconteceu aí no sábado, né? Santa Cruz, 1-1. Primeiro gol aí foi de quem mesmo? Foi do América, né? Já no jogo do Bragantino 3 e Oeste 0. Iago fez os 2 primeiros gols. E o Samuel o terceiro, né? Então tá aí, vitória do Bragantino diante do Oeste, 3-0. Próximo jogo, Boa. Diego fez o primeiro no segundo tempo, aos 7 minutos do segundo tempo, né? Isso. E aí o Michel fez o segundo, os 42 minutos do segundo tempo. Então, Boa Esporte 2, Avaí 0. Ceará 3, Ponte Preta 2. Vamos lá. O Ceará fez o primeiro, né? Exatamente. Magno Alves cobrando pênalti. O Bill fez o segundo, aos 5 minutos do segundo tempo. O Ricardinho o terceiro, 18 minutos do segundo tempo. E a Ponte Preta, Edno e Alexandre. Os 2 gols aí da Ponte Preta foram o Edno e o Alexandre que fizeram. O Ceará tá forte, né, nessa Série B. Exatamente. Próximo jogo. Aí o Edno cobrando. Experiente Edno também. Bem como... Portuguesa 2, Atlético 0. Português jogando em casa, no Canindé, né? Alan Dias fez o primeiro e o Renan fez o segundo. De longe, isso aí vai para nossa seleção de gols mais bonitos. O Sampaio Corrêa venceu o Luverdense por 1-0. O Valber fez o único gol aos 30 minutos do primeiro tempo. A América de Natal venceu o Vila fora de casa, né? Ei, América de Natal. O Kleber, né, fez contra pro Vila, abriu o placar. E aí os outros gols do América foi o Max aos 28 minutos do segundo tempo, né? O Rodrigo Pimpão fez o esse aí é o pênalti, né? Exatamente, gol de pênalti do Max. Sempre faz gols contra o Vila Nova. Rodrigo Pimpão vai fazer o segundo aos 33 minutos do segundo tempo. Esse é outro também. É, né? É. Sempre. E o Jefferson aos 44 minutos do segundo tempo. Então tá aí, Vila Nova, em último lugar, continua. Então é isso aí, gente. Nosso tempo acabou. Voltamos amanhã falando tudo sobre Copa do Mundo, à 1h30 da tarde. Tchau.